Olá, eu sou o pastor Valdemir Dias dos Santos. Não tenho igreja para pastorear, mas sou levantado por Deus para ser pastor. Não ainda tenho igreja. Hoje eu estou aqui numa fazenda que Deus tem falado e tem prometido para que nós viemos a tomar de conta. Hoje estamos aqui nesse quiosque aqui, que foi um lugar muito de pessoas se embriagar, se prostituir, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus mudou a situação. Hoje nós estamos aqui nessa fazenda, estamos abençoando este lugar que é um lugar que Deus está orando, está buscando e está pregando o Evangelho para minhas ovelhas, que são os peixes da lagoa, porque ainda não tenho ovelhas, mas Deus tem me usado aqui tremendamente para pregar para os peixes. As pessoas podem até chamar a gente de doido, mas nós somos doidos mesmo por Jesus, porque Jesus tem falado que nós temos uma chamada de pastorear e de levar a mensagem do Senhor. E hoje, como sou levantado como tem falado por ele, sou presbítero, mas tenho uma unção de pastor para a honra e glória do Senhor, porque foi Deus que me deu e Deus não tira. É tão engraçado essa unção, meus irmãos, que eu posso estar no meio de pessoas grandes, e pessoas vêm e me chamam de pastor, sem ser eu seu pastor. E muitas vezes eu já tive em meio de pastores grandes, um de 600 membros, outro já teve em outros países pregando, e eu tive no meio desses pastores, eles me perguntaram em que igreja eu pastoreava. E no meio deles ali, eles estavam um reclamando para o outro e eu ensinando eles. Então, isso é dom de Deus. As pessoas não entendem, não. Hoje, eu quero falar aqui na palavra do Senhor, sobre essas coisas, sobre o levantar do homem. Então, eu quero ler aqui já vamos para a palavra, em Marcos 7. Valendo. Eu quero ler aqui agora em Marcos 7, que diz a palavra assim: Ora, Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, alguns escribas, e vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e comas interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías. Jesus respondeu aqui, bem profetizou Isaías a este povo: honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligiam o mandamento de Deus,
guardais a tradição dos homens. E dize-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés diz, honra o teu pai e a tua mãe. Esta palavra, meus irmãos, é uma palavra muito doída para as igrejas de hoje. Mas como Deus tem falado comigo, que eu vou ser levantado nessa terra, não para passar a mão em cabeça de pessoas, porque Deus tem me mostrado assim, que há muitas pessoas, há muita igreja, quase todas as igrejas, estão contaminadas dessa forma. Estão pregando tradições e estão esquecendo do essencial que é Jesus. Estão pregando coisas que desagradam a Deus. Porque eu falo para vocês hoje, que vocês estão me assistindo, preste atenção nisso. Hoje, nas igrejas de hoje, você não é levantado a nada se você não tiver um curso de Paulo Leivas, não sei, Macalão, ou vamos dizer, um curso de teologia. Então você, nas igrejas de hoje, você não é levantado a nada. Totalmente diferente do que Jesus ensinou. Se hoje eu falo que eu sou pastor, foi porque o próprio Senhor falou através do Espírito Santo do Senhor. E eu tenho uma unção de pastor. Então, se eu estou hoje falando para vocês essas coisas, é porque Deus me deu o direito de falar isso e abrir os olhos do povo, das igrejas do Brasil, do mundo todo. Porque hoje estão levando as coisas pelo estudo do homem. Aquela teologia para Deus, Deus me mostrou em sonhos. Eu tenho um irmão mais novo que eu, esse já é pastor, já tem a igreja própria, ele é o presidente do ministério. E esse meu irmão, eu sonhei com ele uma certa noite, estava morando lá numa fazenda ali perto de Edéia, e uma certa noite eu sonhei com ele que ele estava agarrando outra mulher e falava para mim, é dessa forma que faz, meu irmão. Eu falava para ele, meu irmão, mas isso aí é prostituição. Você está adulterando, você está traindo a sua esposa, não pode. E acordei perturbado com esse sonho. E como eu tinha sonhado numa noite, cedinho ele aparece lá em casa para me visitar lá em casa. Saiu de Palmeiras e foi até Edéia lá, me visitar lá na fazenda. E nisso, uma irmã que nós estávamos juntos ali na fazenda, veio até ali em casa e começou a falar sobre teologia, porque eu já tinha falado para ela que Deus nunca tinha me permitido fazer esse tipo de coisa. E apesar que os pastores de lá da igreja queriam que eu fazesse esses cursos. E nisso, o meu irmão começou a falar, eu sem saber de nada, o que eu tinha sonhado. Eu estava perguntando para Deus o porquê aquele sonho. E meu irmão começou a falar sobre teologia, porque ele tem um curso de teologia. E muitas coisas ele teve que parar, porque ele estava para ficar doido, porque estava desfazendo da verdadeira palavra do Senhor. Aí ele me conta que aprendeu na teologia lá, para mim e para a irmã, diz que lá naquele tanque de Betesda, que ali o anjo não vinha tocar nas águas não, que ali havia, por ser uma região vulcânica, havia muitos tremores de terra. Eles falavam que a terra tremia
mas o anjo não. Então, eles desfazem da verdadeira palavra do Senhor. Então, quando meu irmão fala daquele jeito para mim, veio-me a palavra do Espírito Santo, o teu sonho. O teu sonho. Teologia é traição para Deus. Eu falo com sinceridade para a igreja toda de hoje, que vocês estão entrando pelo lado da tradição do homem e estão esquecendo o verdadeiro princípio da palavra de Jesus, que veio nos alertar das coisas erradas desse mundo. Hoje nós vemos que as igrejas estão pegando por um lado, proíbe uma coisa, outra proíbe outra. Então quase todas as igrejas de hoje têm um Jesus. Tem um Jesus que pode isso, tem um Jesus que pode aquilo. Meu irmão, já tem igreja que pode prostituir, pode adulterar e tomar santa ceia. Pode tudo isso, meu irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês hoje, para alertar vocês. Você pode beber, você pode fumar, você pode prostituir, você pode se drogar, você pode fazer tudo isso. Você pode tomar ceia, pode. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meu. Se vocês soubessem o que é a ceia do Senhor, eu não tocaria na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é como lá diz a palavra do Senhor, lá em Gênesis, quando Deus fala, não tocais nesse fruto, se tocais morrerás. Então, a Bíblia fala que lá daquele tempo, Deus tirou o Adão e Eva do jardim, porque havia outra árvore, e a árvore da vida eterna. Hoje, essa árvore é Jesus. Muitas vezes ele fala por parábola, simbolizando ele como uma árvore. Então, ele nos mostra que essa árvore é ele. E ele nos deixa aquele gesto ali, que quando orarmos, aquele pão ali se torna um corpo. E aquele sangue, aquele vinho se torna o sangue dele. Então não é brincadeira, meus irmãos. É o que eu tenho falado. Você pode fazer tudo estas coisas. Errado, agir errado, enganar as igrejas, enganar os pastores. Mas só que eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Só não pode ir para o céu. Você pode prostituir, pode fazer tudo. Tomar santa ceia, enganar todo mundo. Mas não pode ir para o céu. Porque a verdadeira palavra do Senhor é esta daqui, sem tirar e nem pôr. E muitas vezes, como os anciãos aqui estão, as pessoas aqui estão acusando Jesus sobre não guardar a tradição dos anciãos, das pessoas mais velhas, ali, vamos dizer, comer sem lavar a mão. E Jesus cita para eles aqui, honra, aqui no final, aqui, diz aqui no 7, aqui, em vão me adoram ensinando doutrinas, mas que são preceitos dos homens. Mas em cima aqui no 6, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como estáis escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus amados, o que Deus está falando é, daqui para fora, não adianta você estar mastigando a palavra, distorcendo a palavra. Aqui, como esse povo aqui queria que os discípulos obedecessem à lei dos homens e desobedecessem à lei de Deus, a verdadeira palavra de Deus, porque os mandamentos é a verdadeira doutrina de Deus.
E por isso que no final aqui ele fala, pois Moisés diz, honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Então, hoje, a maioria do povo hoje não faz mais isso. A maioria do povo hoje já começa dentro de casa, acabando com os pais. Então não adianta isso. O verdadeiro profeta só é levantado dentro de casa. Se ele não for levantado dentro de casa, se a família dele não o recebe como profeta, em vão seria se ele sair para pregar. Portanto, que diz a palavra do Senhor, eu sempre gosto de citar a passagem de Pedro. Pedro, porque foi uma mudança muito grande. Jesus trabalhou com ele dentro de casa, para depois liberar ele para fazer a obra. Portanto que lá, quando Jesus fala, quando ele renega Jesus 3 vezes, Jesus pergunta a ele 3 vezes quando ressuscita, Pedro, tu me amas? Ele fala, amo, Senhor. Pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Mas Jesus queria que ele realmente assumisse o que era Jesus para ele. E Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro, tu me amas? Ele fala, tu sabes, Senhor. Então, Deus estava ali, Jesus é o próprio Deus, diz a palavra do Senhor que ele é 100% homem e 100% Deus. Então o próprio Deus estava andando na terra sabendo de tudo. Então quando ele confessa, fala, tu sabes, Senhor, que ele confessa que realmente o Senhor é Senhor. Então, que essa passagem, meus irmãos, venha alertar vocês sobre as igrejas de hoje. Pregando doutrinas, vestimentas, estão liberando tudo, pode fazer tudo, mas saiba de uma coisa, só não pode ir para o céu. Verdadeiramente, você é salvo não pelos seus méritos, você é salvo pelo sacrifício de Jesus. Mas tem um porém, meu irmão. Lá em Zaqueu, lá na passagem de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele fica observando Zaqueu. E o povo começa a acusar Zaqueu. Quem é esse que come com... Esse Jesus aí que come com ladrão, que come com pessoas, vamos dizer, que estão em pecado? Mas Jesus veio para esses. Jesus veio para os pecadores. Só que as pessoas não entendem. As pessoas acham que aceitar Jesus resolveu o problema. Que está na igreja, já está resolvido o problema. Mas o que Jesus quer é mudança. É mudança de você mesmo. Que você mude a sua situação. Porque quando Zaqueu estava naquela situação, ele ouviu as pessoas murmurarem contra ele, ele começou a falar para Jesus, Jesus, Senhor, eu vou devolver, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E começou a repartir. E ter falado assim, e se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, se Zaqueu falou dessa maneira, ele era um homem muito rico, mas porém tem feito muitas coisas erradas. Mas ele assumiu a sua culpa e quis consertar. O que acontece hoje em dia é que as pessoas estão no altar desconcertadas. Estão pregando desconcertadas. Não estão vivendo a palavra do Senhor. Não estão vivendo de acordo com o que Jesus quer. Quer pregar salvação sendo que não tem. Sabe por quê? Porque não conserta. Porque não querem o conserto do Senhor. Jesus,
quando ele fala, quando Zaqueu fala dessa maneira e volta atrás das coisas erradas que ele estava fazendo, o que ele faz? Verdadeiramente, hoje houve salvação nessa casa, porque este é filho de Abraão. Então ele estava perdido e foi achado hoje. Então ele entrou realmente em que Jesus queria. Jesus não acusou hora nenhuma ele, só ficou na casa. Então muitas vezes Jesus está na nossa casa, que é nosso corpo. O Espírito Santo está habitando em nós, mas nós não mudamos a nossa atitude. Se nós continuamos a prostituir, paramos de prostituir. Quando Deus entra na nossa casa, o Espírito Santo habita em nós. A presença de Jesus entra em nós, porque a Bíblia fala que são três. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, são todos, estão coligados uns no outro. Então, Jesus entra na casa através do Espírito Santo, mas só fica te observando para ver se vai haver mudança. Aí você mesmo que tem que se pensar e refletir o que você faz de errado e não fazer mais. Fazer como Zaqueu, fazer o contrário, voltar lá atrás e começar tudo de novo. Voltar aonde errou. Eu roubei, vou devolver. Então, se você rouba, devolva. Se você se embriaga, não embriague mais. Se você prostitui, não prostitui mais. Se você se droga, não se drogue mais. É o que Jesus quer, mudança. Mas você tem que decidir sair dessas coisas, como Zaqueu. Você tem que querer. Então, verdadeiramente, o povo hoje prega doutrinas do homem. Hoje, eu dou um conselho para todas as pessoas que me ouvem, que são evangélicas e não evangélicas. Hoje, tem assim vamos dizer, tipo um negócio de julgar as pessoas ali, que reúne os obreiros. Se você está num pecado ali, confessa o seu pecado. Mas hoje eu tenho para falar para as pessoas hoje que são crentes. Se você errou, peça perdão para Deus. Deus te ouve. O véu foi rasgado. Não depende de homem, não. Muitas das vezes, você confessar diante dos homens, diz a palavra do Senhor que você tem que confessar diante dos homens. Mas de hoje, da forma que estão hoje, os homens de hoje, contaminados com tanta coisa desse mundo, você luta, você passa a lutar com o seu problema e passa a lutar com a igreja. Além de você estar lutando com o seu problema, levanta-se a igreja contra você. Está dessa forma hoje. Hoje não tem mais aquela mão de abraçar e receber e perdoar o irmão porque errou, porque pecou, não. Hoje tem juiz dentro das igrejas. Eu vou dar uma sentença para você. Daqui 1 ano você vai ficar sem tomar sua ceia. Ei, quem somos nós para falar certas coisas? Nós não somos ninguém, nós somos pecadores. E Jesus fala corretamente ali quando eles queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Ele fala assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Todos pecaram, né? Não, meu irmão. Jesus não pecou. Ele só estava falando aquilo porque ele sabia. E quando ele se ajoelhou, ele começava a escrever no chão. Creio que ele começava a mostrar para cada um o seu pecado. E foi um por um largando suas pedras e largou a mulher ali.
E ele pergunta, onde estão os seus acusadores? Ela fala, nenhum, Senhor. Então o que ele fala? Vai e não peques mais. Então ele perdoou aquela mulher. Ele não pegou a pedra e tacou, não. Se ele pega, porque ele não tinha pecado, ele trouxe toda a autoridade para ele. Ele podia pegar a pedra e começar a apedrejar aquela mulher. Mas ele o perdoou. Hoje o que acontece? As igrejas de hoje estão tudo dessa forma que a palavra está falando, vivendo tradição do homem, não deixando Deus comandar as igrejas. Diz a palavra do Senhor, quando Paulo cita que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Mas hoje em dia, meu irmão, não tem corpo mais. Se tem uma unha, ela está fora do dedão. Se tem a mão, os dedos estão tudo fora. Então, se tem uma orelha, está fora. Se tem um pé, está fora da perna. Então, não tem união nas igrejas de hoje. Então, o que eu peço para vocês, hoje, que vocês estão me ouvindo, que venha ter união com os pastores, e que os pastores venham ter união com as ovelhas, venham dar verdadeiramente mantimento para essas ovelhas, venham dar a palavra, não venham ensinar coisas dos homens, coisas que o homem estudou para fazer. Eu quero falar para vocês hoje, não tenho igreja, sou pastor porque tenho uma unção de pastor, não tenho igreja para que eu venha estar comandando. Mas hoje em dia, estamos chegando no tempo de falar assim, eu já previdenciei isso. Uma certa irmã, uma vez, numa fazenda, me falou assim, que tinha gastado muito dinheiro na formatura do filho dela. Mas para a honra e glória do Senhor, o filho dela hoje está formado. Eu falei, que formatura, irmão? Pastor. Meu filho hoje é pastor. Então, meus irmãos, meu filho hoje é pastor, então ele se formou a pastor. Hoje vai chegar um tempo, meu irmão, que você vai perguntar assim, meu irmão, que época que você aceitou Jesus? Ele vai te falar, não, eu não aceitei Jesus. Eu sou da igreja maçom, eu sou espírita, eu sou da Umbanda, que banda? É dessa forma. Eu sou só pastor porque eu formei a pastor. Então é o que eu quero falar nesse dia aqui, nessa manhã de domingo aqui, que eu estou aqui nesse quiosque. Que as pessoas hoje estão levantando homens para a obra ali de homens, não para a obra de Deus, porque estão estudando a estar para ser levantado pelo homem, não por Deus. Então realmente está acabando com a palavra verdadeira de Deus, está acabando o que Jesus ensinou para nós, está indo tudo ao contrário e as pessoas estão engolindo tudo. Então não seja aquele crente pago, engolindo tudo que pega engole, poema, não seja, não engola, meu irmão, porque vai para a palavra. A Bíblia diz que para levantar-se um novo apóstolo ali, no lugar de Judas, foi preciso orar e depois havia uma votação para ali levantar aquele irmão. Você está me entendendo? É dessa forma que Deus trabalha. Deus não parou de trabalhar. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Então o que eu quero dizer é que vocês fiquem na presença do Senhor. Não deixe a tradição desse mundo corromper vocês.
Porque muitos estão corrompidos, muitas igrejas, eu não tiro nenhuma, estão corrompidos pela a tradição e pelo Deus desse mundo, que é o dinheiro. Porque o dinheiro tem roubado muitas coisas. Então as igrejas hoje estão roubadas a presença de Deus, porque estão tudo corrompido e não querem entrar na presença de Deus e pregar realmente o que Deus quer. Estão distorcendo tudo. Então o que eu quero falar para vocês é um alerta, que vocês que me ouviram, vocês que não são crentes, saiba que Jesus está voltando. Ele tem falado que não tem hora e nem momento que ele possa vir, mas o Pai sabe. Então, que essa palavra venha servir de reflexão para vocês, que vocês venham ouvir com carinho e que Deus venha falar em cada coração, porque hoje nós estamos vivendo dessa forma, meus irmãos. É o que eu quero passar para vocês, realmente, o que Deus tem me ensinado nesse quiosque, realmente a palavra de Deus. Então, eu desde já agradeço e que Deus possa fazer uma grande obra na vida de vocês. Vai. Quero falar para todos os ouvintes que ouviram essa mensagem, que se inscrevam nesse canal, se você tem uma pergunta, nós vamos estar fazendo vídeos respondendo a sua resposta e que Deus venha trabalhar na vida de cada um e nos ajude nessa obra, que ela é voluntária. Então só eu e meu filho aqui, ele está filmando essa mensagem e que Deus possa falar grandemente em cada coração, verdadeiramente, e essa palavra venha estar gravada na tábua de nossos corações. É o que eu peço para todos os ouvintes, nos ajude nessa obra. Deixe suas perguntas no comentário ali embaixo e nós vamos estar respondendo vocês.